Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário da Licitante no Controle. E hoje eu estou com a minha amiga Natália Moreira. Que prazer te receber aqui, Nath. Gratidão por ter aceito esse convite. Para quem não conhece, vou apresentar, gente. A Nath é advogada, especialista em direito administrativo, consultora da Negócios Públicos Solicita, integrante do grupo de pesquisa em licitações e contratos e coautora de obra coletiva, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos em Debate, ambos coordenados pelo professor Rafael Oliveira. Mais de 13 anos atuando na área de licitações e contratos. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, né, da nova Lei de Licitações, que é a fase de planejamento das contratações, né, Nath? Seja bem-vinda e, mais uma vez, gratidão por ter vindo. Oi, Gi, muito obrigada pelo convite. Fico lisonjeada de estar aqui participando do seu canal. Obrigada. E sobre um tema tão importante, né, assim como os outros, especialmente agora na nova Lei de Licitações, né, que é a fase de planejamento e algumas das suas etapas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu. Vamos lá. Então, né, já que a gente falou, fala um pouquinho aí do ETP, a sua importância da fase de planejamento das contratações. Gente, é muito importante. Atenção, eu falo isso, Nath, porque eu trabalhei num órgão que antes, né, de vir a nova lei, o pessoal entendia, mas para que um estudo técnico preliminar, mais burocracia? E já vi órgãos, né, com base na nova lei, fazendo o ETP depois lá do edital feito. Então, queria que você falasse um pouquinho da questão do ETP, por favor. Sim, como você adiantou, é um documento muito importante, né? Assim, inicialmente, só para contextualizar, é importante falar do planejamento das contratações aqui de uma forma bem breve. É que não é uma novidade, né? Que a gente sabe que, principalmente nos órgãos e entidades da administração pública federal, já vinha sendo aplicado o estudo técnico preliminar. E o planejamento agora é expressamente previsto na nova Lei de Licitações, né? No artigo 5º, agora ele está como um princípio, né, expressamente previsto, mas não é uma novidade, né? Isso já vem da Constituição Federal, fala de planejamento, tem um decreto-lei, acho que o 200 de 1967. Sim, bem antigo. Decisões de tribunais de contas, inclusive da União, ressaltando a importância do planejamento das contratações, para dar a efetividade, a eficácia nas contratações públicas. E, assim, uma das etapas do planejamento é o estudo técnico preliminar, né, que é o primeiro documento ali constitutivo, né, que vai caracterizar o interesse público envolvido, a solução, e se constatar pela viabilidade da contratação, vai dar base ali ao anteprojeto, ao termo de referência e o projeto básico. Então, o ETP agora expressamente previsto, né, na nova Lei de Licitações, no artigo 6º, ali nas definições, que basicamente é isso, né? A área requisitante viu a necessidade da contratação, ela vai elaborar o estudo técnico preliminar ali com as características, né, previstas no artigo 18, parágrafo 1º da nova lei, que dentre eles tem os requisitos obrigatórios e os não obrigatórios, né, mas todos têm a importância, que é caracterizar o interesse público envolvido, a solução ali de acordo com a administração, o que a administração precisa, fazer a estimativa da contratação, que aqui é importante até um parênteses, né, que não é a pesquisa de preços isso que eu ia em falar, si. É importantíssimo. Isso é muito importante. Atenção aí, gente, é muito porque importante. Porque eu já vivenciei isso na prática. Muita gente de tem essa perguntar, dúvida. eu fiz a estimativa de preços ali no estudo técnico preliminar. Eu preciso fazer novamente na hora que instaurar o processo ali com os documentos? Sim, precisa, porque ali é só uma estimativa para fazer um levantamento de mercado e a estimativa da contratação, que são requisitos que devem constar no estudo técnico preliminar. E aí você vai fazer um levantamento de mercado ali, basicamente, assim, falando mais na prática, né, para facilitar o entendimento, eu preciso locar um imóvel. Então, eu vou locar, mas aí no estudo técnico preliminar, a gente vai estudar aquilo. A diferença, eu vou adquirir ou locar? Né? Qual que é mais vantajoso? É importante não trazer já a solução, porque não eu vejo já muita gente trazendo aquela solução. Eu quero fazer de uma outsourcing de impressora, já traz a solução, gente. Não, o ETP é para você trazer São as alternativas. Eu preciso de um imóvel, né? Basicamente, eu preciso de um imóvel.
eu vou locar, eu vou adquirir, quais são as soluções disponíveis no mercado. Aí eu vou fazer esse levantamento. Adquirir um imóvel hoje é inviável, não tem recursos, né? Pela necessidade, né? A oportunidade de conveniência, hoje é melhor locar. Então, vai fazendo essas diferenciações. Para definir, né, no parecer conclusivo ali do estudo técnico preliminar, relatório conclusivo, né, acho que a nova lei fala, diante de todas essas informações, a viabilidade é uma locação de imóvel. E aí, a partir daí, vem as próximas etapas. Outro exemplo, serviços de engenharia. É serviço comum, é serviço especial? É no estudo técnico preliminar que vai ser definido isso. Então, naquele momento ali da necessidade, que é o primeiro documento ali da fase de planejamento da contratação. Sim. Então, é muito importante dar atenção ao estudo técnico preliminar. A gente sabe que os órgãos da administração pública federal já estão acostumados, os servidores, né, já estão acostumados, e que outros órgãos a gente vê que não dá o estudo técnico, mas já vou fazer o termo de referência. E assusta um pouco isso. Assusta, e é compreensível, né? Porque eles não têm esse hábito. Sim. E agora, expressamente previsto na nova lei, é um documento muito importante, que vai trazer ali eficácia. Um estudo técnico preliminar bem feito, a chance, né, de ter sucesso na contratação, nos demais atos, inclusive na fase externa, na execução contratual, é muito grande. Sim. Né? Então, é um documento muito importante. Perfeito, Nath. Então, você falou ali do setor requisitante, elaborar esse ETP, e é uma pergunta muito comum, né? Quem que deve elaborar esse ETP? Né? Que, infelizmente, já vi alguns lugares que imputa isso ao pregoeiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Quem é que você entende como responsável por essa elaboração? Sim, é uma pergunta importante e objeto de muita dúvida. Sim. Né? Quem tem que elaborar o estudo técnico preliminar, o ETP? A área requisitante ou a equipe de planejamento nomeada. Então, quem tem a necessidade de contratar é que precisa elaborar esse documento, né, conforme a gente falou anteriormente, que vai descrever toda a necessidade, né, que é caracterizar o interesse público envolvido, qual a possível solução, e se tiver constatar pela viabilidade, vai dar base para o termo de referência. Então, a área requisitante tem que fazer isso, ou a equipe de planejamento nomeada, com o apoio, obviamente, da assessoria jurídica, controladoria, desde que observada a segregação de função. Sim. Né? Então, assim, a responsabilidade é área requisitante ou equipe de planejamento nomeada. Se tiver dúvidas, tem o apoio dos outros setores, inclusive assessoramento jurídico. Isso, na prática, é muito importante. Sim. A gente vê que eles têm a dificuldade de elaborar esse documento. Então, nada, né, observado ali mesmo, o princípio da segregação, não impede que o assessoramento jurídico vá ali na área requisitante. É porque, como eu trabalhei já em órgão público, tanto na licitação como assessoria jurídica, na assessoria jurídica, eu tenho esse dinamismo. Sim, sim. Porque eu vejo a dificuldade, é como você falou no episódio anterior, é abraçar mesmo o que você precisa. Estou com dificuldade para descrever a necessidade, então é um apoio. Sim. E isso eu concordo que tem que ser feito. Mas a responsabilidade é da área requisitante. Sim, gente. Então, pregoeiro não deve fazer ETP. Olha lá, gente. Pregoeiro não faz ETP. É muito importante a gente falar isso, porque, né, a gente sabe que é raro, mas acontece muito, Sim. né? E, assim, só uma observação, o pregoeiro, né, que é responsável ali pela fase externa, quem for gestor, fiscal, o ideal é que não elabore o estudo técnico preliminar, né, que seja alguém da área com expertise, né, necessária, porém, que não seja aquele que assinou o estudo técnico preliminar, que é o requisitante. Sim. Então, para que o princípio da segregação seja observado na medida do possível. E é bom falar, Nath, assim, que o pregoeiro não é para fazer, repito, mas ele pode dar algum pitaco, né? Ele pode ver aquela licitação, né, as condições de habilitação que se exigiram, tá? Né? Olha, isso aqui não vai adiantar nesse tipo de licitação, porque eu já vi muita impugnação. Então, ele pode dar um pitaco, falar, olha, eu acho que, né, não seria melhor assim. O modo de disputa, porque vai ser na hora, né? Vai ter que estar lá no estudo técnico preliminar. Não é o pregoeiro que escolhe, olha, ele vai sortear ali, olha, peguei esse modo de disputa e vou botar no edital, né? Que ainda tem essa discussão se o pregoeiro faz ou não edital, nem vou entrar nesse mérito. Mas, então, é bom, importante que o pregoeiro pode contribuir,
tá, gente, né, a auxiliar com a administração, porque é a vivência dele. A gente brinca, né, que o pregoeiro compra do alfinete ao foguete. Então, ele né, acaba tendo aquele contato e fala, isso aí vai dar ruim se colocar. Então, acho que ele pode ajudar, sim, e até bom que auxilie, né? Até para auxiliar, para definição ali, a natureza do objeto de forma mais específica. Sim. Porque, por exemplo, a modalidade. Agora, com a nova lei, a definição da modalidade é conforme a natureza do objeto. Sim. Então, igual como eu disse antes, é um serviço de engenharia comum, especial. Então, é comum, pode ser o pregão. Então, vai influenciar na frente. O pregoeiro tem esse conhecimento. Então, ele pode auxiliar. Né? Ressaltando, auxiliar. Isso, gente, auxiliar. Como forma de auxílio. Exato. Fala um pouquinho agora, Nath, sobre o termo de referência e sua importância nessa fase de planejamento. Lembrando, mais uma vez, gente, que o ETP não é, né, termo de referência. Muita gente fala assim, gente, mas para que eu vou fazer um termo de referência que já botei tudo no ETP? Atenção. Por favor, Nath. E vice-versa, né? Isso. Porque eu vejo muito na prática essa dúvida. Mas eu já vou fazer o termo de referência, não preciso do ETP. Sim, o ETP antecede, né, o termo de referência. Então, a partir ali, você fez o estudo técnico preliminar, já constatou pela viabilidade de contratação o que precisa ser contratado. Então, a próxima etapa é pesquisa de preço, elaborar o termo de referência. E o termo de referência, aí, diferentemente, né, do ETP, ele fala o objeto ali já tem a constatação. Vou contratar, né? Seja uma aquisição, um serviço, uma obra, uma locação, mas já tem essa conclusão, o que foi feito lá no início, no ETP. Então, tem que definir ali já no TR o objeto, fundamentação, quantitativo, que eu preciso contratar, quantidade, especificação. Então, é um documento tão importante quanto o ETP. Você já sabe o que vai contratar. O professor... Você já sabe, exatamente. Marcos Alcântara, ele tem um exemplo que eu acho muito legal. É assim, olha, a pessoa, né, um exemplo bacana, assim, o servidor, ele, né, a sede dele mudou de lugar. E aí, ele pensa... né? Bom, agora mudou a sede está mais longe da minha casa. O que eu vou usar? Eu vou de bicicleta, eu vou de Uber, eu vou de ônibus, né? Então, nesse pensamento dele, vou de Uber, tem as possibilidades que é o estudo técnico preliminar, né? Tem ali as alternativas. Quando ele decide, não, eu vou de bicicleta, e aí ele fala, eu vou de bicicleta, eu preciso de uma bicicleta com aro, né, 30, com capacete, com uma tranca para fechar minha bicicleta. Então, aí você já tem o termo de referência, porque você já sabe o que você quer. Então, eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho que traz, assim, né, para as pessoas verem, assim, a diferença, né? Legal. Né, para visualizar. Para visualizar. Eu acho bem legal. E mostrar que não é a mesma coisa, né? No termo de referência, assim, aí você já sabe quais são as especificações. Lembrando, né, gente, que a gente não pode direcionar para alguma marca, né? Excepcionalmente, até você pode, né, colocar lá, desde que tenha, né, alguma fundamentação robusta, né? Que vai ser... Em regra, você não pode direcionar. Então, isso é bem importante da gente falar. E, Nath, a gente estava falando ainda do ETP e do termo de referência. Você entende que há algumas hipóteses que pode se dispensar? A gente está falando aqui da exigência. É importante. Inclusive, é um ponto que eu queria falar lá do estudo técnico preliminar, mas é bom você ter ressaltado. Nós temos, em âmbito federal, a Instrução Normativa 58 de 2022, né, que é sobre o ETP. Isso. E ali, né, na Instrução Normativa, tem a faculdade e a dispensa. Então, o ETP, regra geral, é um documento obrigatório para todas as contratações. E a Instrução Normativa 58, ela faculta, por exemplo, nos casos de dispensa em razão do valor... Emergencial. Então, ela dispensa o uso a elaboração do ETP nesse sentido. E faculta nas hipóteses de prorrogações de contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Tem do artigo licitações fracassadas e desertas, que é o artigo 75, acho que o inciso 3 da nova lei, dispensa a elaboração do estudo técnico preliminar. Inclusive, é um ponto importante, até uma decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que é resposta a uma consulta realizada por um município do Estado, e que, dentre outras orientações, o Tribunal de Contas de Minas Gerais orientou: olha, estudo técnico preliminar é obrigatório, regra geral.
No entanto, pode ser dispensado ou facultado mediante justificativa, autorização da autoridade competente, conforme o regulamento de cada órgão. Isso que eu ia falar, é importante do regulamento, né? Porque ele vai trazer aquele... Não que você possa usar o federal, mas não é o ideal, porque às vezes não atinge aquela sua, né, finalidade ali do seu ente, né? Específica, né? Específica. É bom que esteja regulamentado até para dar segurança, né? Aquela pessoa na hora da elaboração. Poxa, vou fazer, eu tenho que fazer, não faço, para... Né? Claro que tem algumas hipóteses que são meio óbvias, emergência, uma calamidade pública, uma chuva, como assolou Petrópolis. Guerra, tem uma guerra. A instrução normativa até menciona, é dispensado em casos de guerra. Pois é, na época da pandemia, né? Não tinha como, dá tempo. Né? Covid lá, infelizmente, né? Com vários casos, você sentar para fazer um estudo técnico preliminar. Então, mas isso é importante que seja regulamentado, esteja escrito para as pessoas terem, né, uma segurança jurídica na hora de atuar. Exatamente, porque os órgãos municipais, a realidade é outra, por exemplo. É outra realidade de um órgão federal, que tem mais estrutura. Então, não dá para seguir à risca uma instrução normativa a nível federal. O ideal é se embasar, se inspirar, mas fazer o seu próprio regulamento. Tem gente até, desculpa, Nath, fala que também posso fazer um ETP simplificado. Lembrando que você tem que atender aqueles requisitos e caso você não atenda, você tem que justificar por que você não atendeu. Exatamente. Né? Então... Porque o artigo 18, o parágrafo 1º, ele descreve ali os requisitos que devem compor o ETP. Tem os obrigatórios e os não obrigatórios. Não quer dizer que os não obrigatórios, por exemplo, levantamento de mercado, acho que não está dentre os obrigatórios, que eu posso dispensar sem uma justificativa. O ideal é que eu justifique, né, se eu não vou aplicar aquela regra ali. Mas o ETP, o documento, eu considero hoje, da fase de planejamento, o mais importante. Sim, porque então, ele é sementinha, né? O embriãozinho daquela ali contratação. Que eu vou decidir pela viabilidade ou não da contratação e a forma que vai ser feita. Sim. E o documento vai dar a base ali para todos os outros, né? Da fase interna, da fase preparatória, agora na nova lei, né? E a publicação, e vai influenciar na fase externa, na execução contratual. Sim. Então, é importante que, regra geral, o ETP seja feito, né? Uma inexigibilidade de licitação. Seja qual for ali o fundamento, me perguntaram, inclusive para alocação de imóvel. Mas eu preciso fazer o estudo técnico preliminar? Falei, sim. Principalmente para fazer essa diferenciação. Eu vou alocar, vou adquirir, trazer alternativas da solução como um todo. Claro, perfeito, Nath. Muito bom. E como diferenciar o ETP e o TR, considerando que um documento não substitui o outro, né? A gente já falou um pouquinho, mas acho que é importante falar isso, porque eu vejo ainda muita gente ainda pega, mas eu já vi os requisitos lá no TR, são muito iguais ao do ETP. Né? Eu posso copiar e colar do ETP, porque já adiantei lá? Então, o que você... É importante, como já adiantamos aqui, que o TR não substitui o ETP e vice-versa. São documentos completamente diversos, né? Porque o ETP, ele é ali, como você falou, é o embrião. Eu estou vendo, eu tenho alguma necessidade pública, como que eu vou resolver, quais são as soluções. Não traz em si o objeto contratual, diferentemente do termo de referência. O termo de referência é o anexo do edital. É o documento que vai ser publicado, que o mercado vai tomar conhecimento e ver o interesse ali. Eu posso participar, eu atendo aos requisitos. No termo de referência, que aí é a definição do objeto, quantitativo, especificação. Tudo ali foi inicialmente trabalhado no ETP. Mas na hora do TR, já está concretizada, a contratação vai ser realizada. E esse documento vai ser publicado juntamente com o edital. Então, ali já é uma situação concretizada. Então, em hipótese alguma, ele substitui o estudo técnico preliminar. São documentos igualmente importantes na fase de planejamento da contratação, ali da fase preparatória, e que ambos deve-se dar importância para ambos. Claro, perfeito, Nath. Muito bom, gente. E não pensar em hipótese alguma que um substitui o outro. Isso é muito importante. Tem a decisão até do Tribunal de Contas aqui do Rio, que até inspirou o assunto desse podcast de hoje. E isso tem que ser ressaltado. Porque a gente, infelizmente, na prática, eu entendo as dificuldades, mas há essa dúvida.
Não, e é necessário de são fazer. documentos diversos. Gente, a gente vê cada contratação aqui no estado do Rio mesmo. Tornozeleira de preso que não funciona, o cara tem que ficar na tomada para aquela tornozeleira funcionar. Não, umas coisas assim, surreais. É muito. Eu já vi, né? A questão, comprar mochila Isso, escolar. mochila enorme. Foi, acho que a criança pequenininha. Na Bahia, foi uma cidade da Bahia. A criança desse tamanho, Puxa. a mochila quase do tamanho dela. É. Máscara, na época da pandemia. Máscara que ficava no olho da pessoa. E aí, em qual momento que é importante definir isso? É lá no estudo técnico preliminar. Sim, sim. Né? Eu preciso de uma máscara com tamanho tal, mochila. Então, o planejamento em si, né, que dentre os documentos constantes, as etapas, tem o ETP e o TR, é para um dos momentos mais importantes. Sim. Porque é ali que vai definir o que precisa ser contratado. E aí, na hora de... publicou, iniciou-se a fase externa, contratou, homologou, adjudicou, fez o contrato, vai fazer a entrega, aí chega isso. A mochila do tamanho né? A mochila do tamanho da criança, a máscara no olho. Então, é muito importante ressaltar o que a lei fez, né? Incorporando entendimentos do Tribunal de Contas da União, das instruções normativas em âmbito federal, a fase de planejamento. Então, planejamento, gente, é tão importante que virou princípio, tá lá no artigo 5º. Então, atente-se para isso. Não Exato. É burocracia, não é papelada, que eu já ouvi falar. Mas para que essa papelada? É muito importante da gente sentar ali, porque uma contratação perfeita, com certeza, né? Uma fase de planejamento perfeita vai refletir numa contratação perfeita. Vai trazer eficiência, mais eficácia na contratação. A gente vê aqui no Japão, e não é fala, não. Eles demoram muito mais planejando, e quando executam rápido, tanto que, lembra, uma carteira enorme, buracão que fez que eles fecharam assim 24 horas. Por quê? Porque já tem um planejamento daquilo. Né? Do que, assim, igual aqui no Brasil, infelizmente, né? Aí faz, aí não é aquilo, aí vem um termo aditivo, aí depois vem outro termo aditivo. Né? A gente tem que ter essa mentalidade de planejar. Tudo na nossa vida é planejado, né, Nath? Sim. Né? Você acordou hoje, veio para casa, pensou, olha, vou chegar no Rio, como que eu vou? Vou para Niterói, vou pegar barca, né? Eu vou de ônibus. Qual que é a distância? Qual a distância? Já calcular. Qual roupa que eu vou? Exatamente. Então... Por que não fazer isso nas contratações públicas? Exato. Então, é muito importante falar, gente, planejamento não é novidade. Não é. Né? A gente citou um decreto-lei de 1967, que já ressaltava a importância do planejamento. Então, agora expressamente previsto como um princípio na nova lei, aí as pessoas agora estão assim, nossa, agora alertou. Mas não é uma novidade. Planejamento, igual você falou, é na vida. Então, nas contratações públicas não é diferente. Exato. Então, é um trabalho interno, se a gente analisando, a fase preparatória da licitação, o mercado, né, as empresas não imaginam o trabalho interno que é, antes de publicar um edital. Sim. Todas as etapas da fase de planejamento até chegar ali na fase externa e conhecimento do mercado. E vai um trazer trabalho até para a administração melhores competidores, né? Empresas mais preparadas para poder ofertar aquele serviço, aquele produto para o órgão público. Um serviço ou uma aquisição de forma mais eficiente. Sim. Então, esse trabalho é necessário. Né? A gente sabe, às vezes, que é urgência, é tudo para a última hora. A gente, né, na prática, sabe que a realidade é bem diferente. Mas tem que dar importância para o planejamento, né? E para a construção desses documentos que fazem parte dele. Tá, joia. Nath, uma perguntinha só última, assim, que eu gosto de uma treta jurídica, viu, gente? É a questão da equipe de planejamento. A pessoa foi nomeada, você agora é membro da equipe de planejamento. Ela pode se recusar? Qual a sua opinião? Eu entendo que não. Uhum. Que não pode se recusar. Sim, também. Né? Porque é o dever ali, o servidor público, né, tá ali para servir. Isso. Então, eu acho que a negativa, ela não pode ser aceita, né? Ele é um servidor concursado, foi nomeado para aquela atribuição, né? Que é a equipe de planejamento, ou seja, um agente de contratação, um pregoeiro, e ele não pode se excusar disso, né? Porque ele está ali em prol do interesse público. Sim, gente, se tiver dificuldade, então, né? Faça capacitação, peça seu faça gestor, por conta própria. Não sei fazer, mas hoje, né, a gente vê. Quando eu comecei no Instagram, muito engraçado, eu fui pro Instagram por isso, porque eu sentia muito, assim, pena das pessoas que eram jogadas simplesmente assim, vai aí, se vira nos 30, né? Exato. Eu fui assim, ó, se vira. Então, hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, a gente tem vídeo no YouTube, tem, né,
podcasts, tem várias formas que a pessoa pode se capacitar. Porque eu vejo muita gente ainda com a mentalidade, mas eu vou ter que tirar do meu dinheiro. Gente, tem a escola, né, ENAP, uma escola muito boa, que você faz vários cursos. Tem escola de gestão de tribunais de contas que oferecem cursos gratuitos também. Então, tem formas de você adquirir o conhecimento. Que, na minha época, eu lembro que eu abria, assim, os livros, a lei, para mim era tudo muito obscuro. Então, hoje tem como você se capacitar, né? E tirar do bolso se você achar que é devido. Porque eu falo, Nath, eu paguei muita capacitação minha. E, assim, não tem problema nenhum. E eu agradeço isso, porque é uma herança minha. Mesmo. É um enriquecimento meu, que ninguém vai me tirar. Sim. Então, acho importante, né, essa questão da capacitação. Realmente, olha, eu não sei, ninguém é obrigado a saber, de fato, mas você tem meios para que você possa correr atrás, né? Não vai ficar lá, né, eu brinco, alecrim dourado, esperando que aconteça alguma coisa. Vem aqui vozes da cabeça para resolver o problema. E, como você disse, tem muito material gratuito. Né? Por exemplo, esse tipo de trabalho que você faz é muito legal, porque ele é um material gratuito, que é uma novidade, tá uma insegurança jurídica muito grande, né? Eu trabalhei no hospital, que faz parte da Federal de Minas Gerais. E quando eu comecei, eu fui para assessoria jurídica. Eu vi muita dificuldade, é como você disse. As pessoas são ali nomeadas pregoeiro, porque era no âmbito da Lei 8.666, a época que eu trabalhei lá, e que foi a época da pandemia, do hospital. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque eu vi a deficiência deles e, me julgaram aqui, eu fui nomeado pregoeiro, e a falta, né, de conhecimento e tudo. Tinha boa vontade, até fazia um curso ali, mas na prática eles tinham muita dificuldade. Sim. Né? Então, assim, aí eu acho que a assessoria jurídica, nesse ponto, tem que ter esse dinamismo de lá, o que você precisa, qual a dificuldade para elaborar o termo de referência. Mostrar, né, que tá ali para juntar. É o que eu falo, os órgãos têm mania de ser estanques. O que eu vejo, infelizmente, da administração pública, ela quer batata quente. Um vai jogando pro outro, coleguinha, é seu. E aí eu preciso para ontem, era requisitante, eu preciso para ontem. Sim, a gente tem que parar com isso. A urgência sempre para ali na licitação ou na assessoria jurídica, na procuradoria. Então, eu acho que hoje tem muito material gratuito, né? Para poder se capacitar e procurar ajuda também, né? Fui nomeado para a equipe de planejamento, vou estudar o assunto, vou procurar saber qual que é a atribuição da equipe de planejamento, quais são as normas, né, que fundamentam. Vou procurar vídeo no YouTube, vou pagar porque se eu tiver condição, porque é um conhecimento para mim mesmo. Sim, perfeito. Então, eu acho que não tem opção, não é uma faculdade. Se foi designado, é um servidor público, ele tem que aceitar. Perfeito, Nath. Olha, eu queria deixar aqui a câmera para você dar um recado pessoal, né? Setor requisitante, para fazer um bom ETP, equipe de planejamento. Deixar aí suas redes sociais, como o pessoal te acha também. Por favor, fica à vontade. Tá bom. O recado, conforme, né, nós conversamos aqui, é a importância, né, que eu recomendo que vocês deem para a fase de planejamento, para os documentos, né, que constituem essa fase. Né? Procurem se capacitar, como nós dissemos aqui, tem muitos materiais gratuitos. Né? Se você foi designado para fazer parte da equipe de planejamento, ou você é um servidor da área requisitante, dê importância para a elaboração tanto do ETP quanto do TR, que também é responsabilidade da área requisitante elaborar. Perfeito. E procurem ajuda, capacitação, né? Solicitem um órgão, se não tiver condição financeira, procure outras formas. Mas dê a importância necessária, porque é nesse momento, né, do embriãozinho, como a gente disse, que vai ser definida ali a viabilidade da contratação. E se isso for bem feito, essa fase for bem elaborada, a chance de sucesso ali na fase externa, na execução contratual, é grande, né, do sucesso da contratação. Então, é o recado que eu dou e estou à disposição. Fala aí, qual a sua rede, Nath, para as pessoas irem lá? O meu Instagram é Nath, Nathy, Moreira, _licitacões. Isso aí, gente, ó. Deixa aqui o Instagram da Nath, conheçam o trabalho dela, tá? Vocês vão gostar muito.
E aí, pessoal, do planejamento, atenção, se planejem. Gratidão mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo, se disponibilizado. Incrível. Tem mais algum recado? Tem algum futuro projeto? Lançamento de algum livro? Temos, né? Fala aí, Nath, por favor. Hoje tem o lançamento do livro, né? Isso. Né? Com muita honra, vamos lançar o livro coordenado pelo professor Rafael Carvalho, né? Rezende de Oliveira, aqui do Rio de Janeiro. Querido. Que eu e a Gisele somos umas das autoras, então... Comprem nosso livro. É um dia muito importante. Leiam o nosso artigo. A Nath escreveu sobre esse tema. Tá incrível. Vocês vão adorar, viu, gente? Obrigada. Beijo, gente. Gi, Obrigada, Nath. Gratidão mais uma vez, viu? Beijo. Beijo grande.